Estamos aqui outra vez com o Dr. Alessandro Rossol, no Pode Mais, né? Que é uma entrevista que faremos com esse médico importante aqui no Rio Grande do Sul e que vai esclarecer muita coisa para muita gente, eu tenho certeza disso, no público masculino. Dr. Rossol, prazer tê-lo conosco. Obrigado, Pedro. Obrigado, Maurício, por participar desse nosso bate-papo aí. É sempre bom passar informação referente à parte da saúde sexual dos homens para os pacientes que estão nos escutando, nos vendo hoje. Muito bem. Novembro Azul, o que isso significa? Excelente, a gente está no Novembro Azul agora, já há vários anos a Sociedade Brasileira de Urologia ela promove esse cuidado com o público masculino, principalmente com a prevenção do câncer de próstata. E tivemos essa semana a publicação de um estudo de grande impacto do New England Journal of Medicine, que acompanhou 23 mil homens ao longo de vários anos para saber se esses homens se beneficiavam fazendo o check-up da próstata, que é o exame de toque PSA. Então, basicamente, nesse estudo, eles compararam homens que fizeram o check-up e homens que não fizeram. E a diferença foi que houve uma mortalidade de 13% a menos no grupo de homens que faziam o seu scanner, né, o seu check-up do câncer de próstata. Então, já estou começando o nosso bate-papo com uma informação importante, que é sim importante o homem, a partir dos 45, 50 anos, fazer o seu check-up para prevenir câncer de próstata. Mas, doutor, em pleno 2025... Esse é Maurício Saraiva, você sabe. Para quem não conhece, claro. É esse nego velho que foi convidado e veio, né? Porque eu sou o tipo chato, aquele que você convida e o cara vai. Ainda é preciso, em pleno 2025... Se tu convidares ele para jantar na tua casa, ele come tudo que tem, leva para casa e fala mal depois. Porque aqui vamos ter que abrir um pequeno parênteses. Eu fui convidado para comer na casa do Pedro, que sempre é uma honra, mas chegou lá, tinha galinha caipira. A galinha caipira você jogava nessa parede e rachava a parede. Aí eu tive que falar mal. Tá bom. Mas a pergunta que eu tinha a lhe fazer é assim, em pleno 2025, ainda é preciso você convencer o homem de que o exame não faz dele... o que ele não quer ser, que ele não vai sofrer, que ele não vai ser humilhado, que não vai ser brincado pelos amigos. Olha aí, ó. Ainda é preciso fazer isso? Sim, é preciso e é importante. Por quê? Porque ninguém quer morrer de câncer. Os homens não devem morrer de câncer, sendo que existe a possibilidade de a gente fazer essa prevenção. Sim, mas eu digo pela resistência do homem de fazer um exame só porque ele é sujeito à galhofa, à brincadeira dos amigos, essas coisas. Esse tabu, ele existe. Tem uma bizarro, frase né? muito interessante que é: aqui só sai, não entra. Isso, diz isso no churrasco, mas não faz isso vida real, né? E tem gente que levou isso para a prática e morreu por isso. Exatamente. Ainda mais o gaúcho, né? Machista? Sim. Mas o exame de toque, sim, ele continua sendo importante. A gente consegue detectar um câncer de próstata em 40% a 50% dos homens que têm câncer somente pelo toque. E com o PSA, o exame de sangue, 50%. A gente detecta 90% a 95% com o PSA. Com os dois juntos, 95% a 98% dos cânceres de próstata a gente consegue identificar. Então, esses exames devem ser feitos, sim, nos homens a partir dos 45 anos, para os homens em geral, em 50 anos, e para os homens que têm histórico familiar a partir dos 45 anos de idade. Doutor, todos os homens passarão por um urologista, né? Mas quando isso se faz necessário? A primeira vez? Atualmente, a gente recomenda, em relação ao Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata, homens que têm histórico familiar de câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. E para a população masculina geral, a partir dos 50 anos de idade. No consultório do urologista, a gente normalmente recebe homens mais jovens que nos procuram seguidamente para fazer um check-up geral, para ver o check-up do homem, fazer exame de hemograma, colesterol, fazer eventualmente alguma avaliação cardiológica que a gente pode encaminhar para um cardiologista, mas o check-up do homem, habitualmente 45, 50 anos para a população masculina. Muito bem. Vamos falar de libido. Com a idade, a gente perde a libido? Sim. A tendência do homem com o envelhecimento masculino é sim ter uma perda de libido. Isso se deve principalmente ao declínio da testosterona. Porque o homem ele tem um pico, um auge de produção de testosterona ali aos 18, 20, 25 anos, que ele está no auge, né? Mas depois, dentro de um processo de envelhecimento, a partir dos 35, 40,
45 anos de idade, mas principalmente 45, 50 anos em diante, ocorre sim um processo de envelhecimento e de diminuição de produção de hormônios. Isso a gente pode fazer até uma analogia com as mulheres. As mulheres normalmente param de menstruar a partir dos 45, 50 anos de idade, que é quando os ovários começam a diminuir a produção de hormônios femininos, e para o homem acontece a mesma coisa. Então, a partir dessa idade, 45, 50, 55 anos, a gente tem que ficar atento, porque a andropausa... Isso que eu ia lhe perguntar, o nome disso é andropausa? É um jargão. O nome correto que nós, urologistas, utilizamos é DAEM, disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Mas no consultório... Mas aí é difícil dizer, não. A andropausa é mais rápido. A andropausa é mais rápido, mas é uma analogia com a menopausa nas mulheres. E a perda de libido é sim um dos sintomas do declínio da testosterona. Mas vale a pena a gente também lembrar que não é só isso que acontece, não é só questão sexual. Os homens que envelhecem e que têm declínio de testosterona podem muitas vezes também ter perda de força, cansaço no final do dia, diminuição de libido, piora na qualidade da ereção, diminuição de massa muscular, aumento de massa gorda, piora na memória, aumento de irritabilidade, piora do humor e outros sintomas que referem-se ao envelhecimento masculino. Se alguém quisesse, por exemplo, digamos que alguém mais novo, um homem mais novo esteja nos vendo e diga assim, isso é a partir de 45, 50, o que eu posso fazer para não perder testosterona? Existe algo que o homem possa ter cuidado, movido pela sua própria vontade, de manter a testosterona mais alta por mais tempo? Sim. Existe. É vida saudável, é vida sadia, é fazer esporte, é cuidar com alimentação para evitar ganhar peso, ganhar massa gorda, é fazer sua recreação, é fazer coisas na sua vida que liberam endorfina, que fazem ele sentir prazer e, no geral, se cuidar. Em relação à alimentação, até uma questão muito importante a gente entrar nesse assunto também, que muitos pacientes me perguntam em relação a isso. Existe algum alimento, algum produto natural que faça aumentar a minha testosterona? Maca peruana, tríbulos terrestres, tem várias outras ervas e produtos aí que se diz que aumenta a testosterona. A resposta é nada disso aumenta a testosterona. Esse ano eu estive num congresso em Las Vegas, onde um dos maiores estudiosos nesse assunto, um americano, ele publicou um estudo comparando todos esses produtos naturais, em estudos que comparavam eles com placebo, e a resposta foi a mesma. Então, produtos naturais, não adianta ficar procurando coisa na internet aí, né, que não funciona. O que acabava acontecendo é a cabeça do cara ficar confiante e um resultado melhor em cima da confiança que ele gerou sobre si mesmo, e não por causa do produto. Exatamente, que é o efeito placebo. É isso aí.